Olá, ouvintes, e muito bem-vindos a mais uma edição do Literamigos, o podcast onde discutimos a literatura brasileira. A figura que trouxemos hoje para vocês é o nosso querido Machado de Assis, pessoa que foi imprescindível para o crescimento do realismo no Brasil. O conto que estaremos discutindo é O Segredo do Bonzo. Mas, antes de fazermos a análise, é importante que vocês entendam sobre esse conto e do que ele trata. Bom, a história começa basicamente... Um dia, no meu passeio com Diogo Meireles na cidade de Fuxel, no ano de 1552, nos deparamos a um ajuntamento de povo à esquina de uma rua em torno de um homem de terra, que discorria com grande abundância de gestos e vozes. O povo, segundo o esmo mais baixo, seria passante de 100 pessoas, sendo varões somente, e todos estavam embasbacados. Diogo Meireles, que melhor conhecia a língua da terra, pois ali estivera muitos meses quando andou com bandeira, ia me repetindo pelo nosso idioma o que ouvia ao orador, e que, em resumo, era o seguinte: Não queriam outra coisa mais do que afirmar a origem dos grilos, os quais procediam do ar e das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova. E que esse descobrimento, impossível que não fosse como ele, matemático, físico e filósofo, era fruto de dilatados anos de aplicação, experiência, estudo, trabalhos e até perigos de vida. Mas enfim, estava feito. E todo redundava em glória do reino de Bungo, e especialmente da cidade Fuxel, cujo filho era, e se por ter aventado tão sublime verdade, fosse necessário aceitar a morte. Ele aceitaria ele mesmo. Tão certo era que a ciência valia muito mais do que a vida e seus deleites. A multidão, tanto que ele acabou, levantou um tumulto de aclamações e assou nos braços o homem, bradando: Patimal! Patimal! Viva Patimal que descobriu a origem dos grilos! E todos se foram com ele ao alpendre de um mercador, onde lhe deram refrescos e lhe fizeram muitas salvações e reverências, à maneira deste gentil, que é um extremo obsequioso e cortesão. Desandando o caminho, vínhamos nós, Diogo Meireles e eu, falando do singular achado da origem dos grilos, quando a pouca distância daquele alpendre, a obra de 6 credos não mais, achamos outra multidão de gente, em outra esquina, escutando a outro homem. Ficamos espantados com a semelhança do caso, e Diogo Meireles, visto que também estava falando apressado, repetiu-me na mesma maneira o teor da oração. E também diz esse outro, com grande admiração e aplausos da gente que o cercava, que, enfim, descobrira o princípio da vida futura, quando a terra houvesse de ser inteiramente destruída e era nada menos que uma certa gota de sangue de vaca. Daí provinha a excelência da vaca para a habitação das almas humanas e o ardor com que esse distinto animal era procurado por muitos homens à hora de morrer. Descobrimento que ele podia afirmar com fé e verdade, por ser obra de experiências repetidas e profunda cogitação, não desejando nem pedindo outro glaradão, mais que dar glória ao reino de Bungo e receber a ele a estimação que os bons filhos merecem. O povo, que escutara essa fala com muita veneração, fez o mesmo alarido e levou o homem ao dito alpendre, com a diferença que o trepou a uma charola. Ali chegando, foi regalado com obséquios iguais aos que faziam a Patimal, não havendo nenhuma distinção entre eles. Ficamos sem saber nada daquilo, porque nem nos parecia casual a semelhança exata dos dois encontros, nem racional ou crível a origem dos grilos usada por Patimal, ou o princípio da vida futura descoberto por Languru, que assim se chamava o outro. Sucedeu, porém, costearmos a casa de um certo titané, albarqueiro, o qual correu a falar a Diogo Meireles, de quem era amigo. E feitos cumprimentos em que o albarqueiro chamou as mais galantes coisas a Diogo Meireles e contou-lhe este o que víramos e ouvíramos pouco antes. Pode ser que eles andem cumprindo uma nova doutrina. Dizem que inventada por um bonzo de muito saber, morador de umas casas pegadas ao Monte Coral. E porque ficássemos cobiçosos de ter alguma notícia da doutrina, consentiu o titané em ir conosco no dia seguinte às casas do bonzo, e acrescentou: Dizem que ele não confia em nenhuma pessoa, senão as de que coração se quiserem filiar a ela. E, sendo assim, podemos simular o que queremos unicamente com o fim de ouvir, e se for boa, chegaremos a praticá-la à nossa vontade. No dia seguinte, ao modo concertado, fomos às casas do dito bonzo, por nome Pomada, um ancião de 108 anos, muito lido e sabido nas letras divinas e humanas. Iniciou-nos com várias cerimônias e bugiarias necessárias à recepção da doutrina, e só depois dela é que alçou a voz para confiá-la e explicá-la. Haveis de entender que a virtude e o saber têm 2 existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário,
remoto de todo contato com outros homens. É como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias. E se ninguém os vir, não valem nada. Ou por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador. Cogitei se não haveria um modo de obter o mesmo efeito, poupando tais trabalhos. E esse dia posso agora dizer que foi o da regeneração dos homens, pois me deu a doutrina salvadora. Neste ponto, afiamos os ouvidos e ficamos pendurados da boca do bonzo, o qual, como lhe dissesse Diogo Meireles que a língua da terra não me era familiar, ia falando com grande pausa, para que eu não perdesse, e continuou dizendo: Mal podeis adivinhar o que me deu ideia da nova doutrina. Foi nada menos que a pedra da lua, essa insigne pedra, tão luminosa, que posta no cabeço de uma montanha, ou no píncaro de uma torre, dá claridade a uma campina inteira, ainda mais dilatada. Uma tal pedra, com tais quilates de luz, não existiu nunca, e ninguém jamais a viu, mas muita gente quer que existe. Considerei o caso e entendi. Se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Para compreender a eficácia do meu sistema, basta advertir que os grilos não podem nascer do ar e das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova. E por outro lado, o princípio da vida futura não está em uma certa gota de sangue de vaca, mas Patimal e Languru, varões astutos, com tal arte souberam meter essas duas ideias no âmbito da multidão, que hoje desfrutam a nomeada de grandes físicos e maiores filósofos. Não sabíamos em que maneira dessemos ao bonzo as mostras do nosso vivo contentamento e admiração. Ele interrogou-nos ainda há algum tempo, compridamente, acerca da doutrina e dos fundamentos dela. E depois de finalmente reconhecer que a entendíamos, incitou-nos a praticá-la e a divulgá-la cautelosamente. Fomos embora e nós três combinamos, pois, à guisa de experiência, meter-se cada um de nós no ânimo da cidade de Fuchel uma certa convicção, mediante a qual houvéssemos os mesmos benefícios que desfrutavam Patimal e Languru. Mas tão certa que o homem não ouviu do seu interesse, entendeu Titané que ele cumpria lucrar de duas maneiras, cobrando da experiência ambas as moedas, isto é, vendendo também as suas alparcas. Ao que não nos opusemos, por nos parecer que nada tinha isso com o essencial da doutrina. Consistiu a experiência de Titané em uma coisa que não sei como diga para que a entendam. Usam neste reino de Bungo um papel feito de casca de canela moída e goma, que eles talham depois em pedaços e desenham com vivas e variadas cores. E pela língua do país, as notícias da semana, política, religiosas, mercantis e outras, as novas leis do reino, os nomes das fustas, lancharas, balões e toda a casta de barcos que navegam este mares, ou em guerra, que há frequente, ou de Veniaga. E pois fez Titané se inserir no dito papel que acabavam de chegar notícias frescas de toda a costa de Malabar e da China, conforme as quais não havia outro cuidado que não fossem as famosas alparcas dele, Titané, que essas alparcas eram chamadas as primeiras do mundo, por serem muito sólidas e graciosas. Eram grossíssimas as encomendas feitas de todas as partes, a quais ele, Titané, ia acudir, menos por amor ao lucro do que pela glória do que ali provinha a nação, não recuando, todavia, do propósito em que estava e ficava de dar graça aos pobres do reino umas 50 córdias das ditas alparcas, conforme já fizera declarar a Ourei e o repeti agora. Enfim, ele sabia os deveres da moderação, e nunca se julgaria mais do que o obreiro diligente e amigo da glória do reino de Bungo. A leitura desta notícia comoveu naturalmente a toda a cidade de Fuchel, não se falando em outra coisa durante toda aquela semana. As alparcas de Titané, apenas estimadas, começaram a ser buscadas com muita curiosidade e ardor, e ainda mais nessas semanas seguintes, pois não deixou ele de entreter a cidade, durante algum tempo, com muitas e extraordinárias anedotas acerca de sua mercadoria, e dizia-nos com muita graça: Vide que obedeça ao principal da nossa doutrina, pois não estou persuadido da superioridade das tais alparcas. Antes as tenho por obra vulgar, mas filo crer ao povo que as vem comprar agora pelo preço que lhes taxo. Não me parece, atalhei, que tenhais cumprido a doutrina em seu rigor e substância,
pois não nos cabe inculcar aos outros uma opinião que não temos, e sim a opinião de uma qualidade que não possuímos. Este é, ao certo, o essencial dela. Direi somente que, por algumas luzes que tinha de música e charamela, em que, aliás, era mediano, lembrou-me congregar os princípios de Fuchel para que me ouvissem tanger um instrumento, os quais vieram, escutaram e foram se repetindo, que nunca antes tinham ouvido coisa tão extraordinária. Mas, como digo, a mais engenhosa de todas as nossas experiências foi a de Diogo Meireles. Lavrava então na cidade uma singular doença, que consistia em fazer inchar os narizes. Conquanto os físicos da terra propusessem extrair os narizes inchados, para o alívio e melhoria dos enfermos, nenhum destes consistia em prestar-se ao curativo, preferindo ao excesso a lacuna, e tendo por mais aborrecível que nenhuma outra coisa a ausência daquele órgão. Neste apertado lance, mais de um recorria à morte voluntária, como remédio. Diogo Meireles, que desde algum tempo praticava medicina, estudou a moléstia, e reconheceu que não havia perigo em desnarigar os doentes. Antes era vantajoso, por lhes levar o mal, sem trazer fealdade, pois tanto valia um nariz desinforme e pesado, como nenhum. Não alcançou, todavia, persuadir os mais infelizes ao sacrifício. Então, ocorreu-lhe uma graciosa invenção. Assim foi que, reunindo muitos físicos, filósofos, bonzos, autoridades e o povo, comunicou-lhes que tinha um segredo para eliminar o órgão. E esse segredo era nada menos que substituir o nariz achacado por um são. O assombro da assembleia foi imensa, e não menor a incredulidade de alguns. Não digo de todos, sendo que a maioria não sabia que acreditasse, pois se lhe repugnava a metafísica do nariz, cedia entretanto à energia das palavras de Diogo Meireles, ao tom alto e convencido, com que ele expôs e definiu o seu remédio. Foi então que alguns filósofos ali presentes, um tanto envergonhados do saber de Diogo Meireles, não quiseram ficar-lhe atrás, e declararam que haviam bons fundamentos para tal invenção. A Assembleia aclamou a Diogo Meireles, e os doentes começaram de buscá-lo, em tanta cópia que ele não tinha mãos a medir. Diogo Meireles desnarigava-os com muitíssima arte. Depois estendia delicadamente os dedos a uma caixa, onde fingia ter os narizes substitutos. Colhia um e aplicava-o ao lugar vazio. Os enfermos, assim curados e supridos, olhavam uns para os outros, e não via nada no lugar do órgão cortado. Mas certos e certíssimos de que ali estava o órgão substituto, e que este era inacessível aos sentidos humanos, não se davam por defraudados, e tornavam aos seus ofícios. Nenhuma outra prova quero da eficácia da doutrina e do fruto dessa experiência, senão o fato de que todos os desnarigados de Diogo Meireles continuaram a prover-se dos mesmos lenços de assoar. O que tudo deixo relatado para a glória do bons e benefício do mundo. E esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrando que estamos sempre no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, todas as sextas-feiras.